Bom dia, irmãos. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã de quarta-feira que vamos meditar nos provérbios da Palavra de Deus. E hoje, o título que eu separei do capítulo 9, que vamos desenvolver nessa manhã, é Os Convites da Sabedoria e da Insensatez. O texto assim nos diz: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é por exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão o espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Vamos orar? Maravilhoso Deus, colocamos-nos diante do Senhor, pedindo a Tua sabedoria, mais uma vez aqui apresentada na sua palavra. Que ela possa ser uma aliada em nossas vidas, para que assim nós possamos ser agradável ao Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A fome é um sofrimento terrível que leva os homens a cometer terríveis tolices. Infelizmente, a fome física não é a única responsável por efeitos desastrosos. Por isso, a sabedoria que Salomão personifica no capítulo 8 surge como protagonista também no capítulo 9. Aqui, a sabedoria tem conhecimento da fome espiritual e intelectual que as pessoas têm, de modo que se propõe bondosamente a suprir os necessitados. Por isso, o escritor diz aqui em Provérbios 9, de 1 a 6, o seguinte: no verso 1, ele diz: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. A figura produzida por essas palavras é de um anfitrião preocupado em fazer o melhor para receber e suprir seus convidados, construindo uma grande e espaçosa morada, no que ele diz aqui como 7 colunas. Era um tipo de fundação comumente utilizada em alguns palácios e templos para que pudesse receber todos os seus convidados sem rejeitar nenhum deles por falta de lugar. Logo após, ele faz seus preparativos em relação à refeição, preparando animais saborosos e nutritivos, além de deixar o vinho pronto para o consumo. Era comum, amados, misturar uma parte de vinho em 3 de água logo antes de consumir essa bebida, a fim de não causar uma danosa embriaguez, para que os convidados não ficassem embebedados, né? Podemos dizer assim. Feitos os preparativos para uma festa memorável, o próximo passo
é chamar os convidados. Assim o fez a sabedoria. Enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, o verso 3. Agora, o que surpreende aqui, amados, não é exatamente a hospitalidade dessa nossa anfitriã, mas as pessoas a quem ela convida, já que suas servas proclamam nas ruas da cidade. Se um intelectual dá uma festa, normalmente seus convidados também serão intelectuais. Mas com a sabedoria ocorre o oposto, pois ela não chama pessoas que julgam ser sábias, mas sim aqueles que mais precisam delas. Verso 4 diz: venham todos os inexperientes. Isso lembra a palavra de que Jesus contou, no qual o rei convidou pessoas da sociedade para participar de um banquete de casamento, mas eles não quiseram comparecer, os nobres, os figurões, de modo que ele convidou os pobres e mendigos da cidade. Mateus 22, de 1 a 14. A intenção da sabedoria parece ser de alimentar quem tem fome de sabedoria. No que ela diz, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Isso, irmãos, é uma exortação para nós. Em vez de nos enchermos dos conhecimentos e das ideologias deste mundo, devemos aceitar o convite para nos alimentar da palavra de Deus, no palácio da sabedoria. O sabor, irmãos, é indefinitivamente muito melhor. Os versos de 7 a 9 dizem em quem o verdadeiro servo de Deus deve ensinar. Verso 7 diz: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Há pessoas que são difíceis de corrigir, não é verdade? Sejam elas adultas ou crianças. Normalmente, os adultos são mais difíceis de ensinar do que as crianças. Por esse motivo, o texto avisa que essa relação de causa e efeito não significa que corrigir alguém seja errado, mas que os riscos de corrigir o tolo são grandes, pois sua tolice não quer ser educada ou repreendida, mesmo que seja para o seu próprio bem. Por isso, o tolo que é repreendido costuma se defender, atacando aqueles que o corrigem. Ele reage assim. Ele imagina que atacando, agredindo e difamando quem lhe apontou os erros, é capaz de esconder as suas próprias falhas, tirando de si a atenção e jogando-a sobre o outro. Portanto, ainda que seja bom corrigir quem está errado, o conselho de Salomão é que o servo de Deus evite o tolo, pois em vez de corrigir e ser grato, ele permanecerá no erro e se vingará de quem tentou ajudá-lo. Olha o que diz o verso 8: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Por outro lado, o sábio age de maneira bem diferente, quando erra e é corrigido. Certamente ele também não gosta da repreensão. A gente não gosta de ser repreendido, não é verdade, amados? Mas o sábio entende para que a correção serve e quais os benefícios que ela trará sobre a sua vida. Diferente do início desse trecho, aqui o escritor diz, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Parece irônico, mas a verdade é que, com a correção, o sábio fica mais sábio, enquanto o tolo fica mais tolo.
Por essa razão, Salomão exorta o servo de Deus a ajudar o sábio que teme o Senhor, ensinando quando erra na expectativa de que ele atenderá os conselhos e fugirá do erro. Na verdade, o sábio que é corrigido não apenas acata a repreensão, como também costuma reagir bem a essa correção. Como diz o escritor, repreenda o sábio e ele o amará. Com as informações, o servo de Deus deve ser sábio para definir em quem e por quanto tempo, em termos de educação e correção, ele vai investir. Não apenas para sua proteção pessoal, mas também para a edificação daqueles a quem ele ensina. Nosso dever, irmãos, é buscar crescimento e não autoafirmação. Tem pessoas que são difíceis de serem corrigidas, de serem educadas, não é verdade? Você ensina, ela ouve e não muda nada. E pelo contrário, continua no mesmo erro. Há momentos que não é válido jogar a preciosa palavra de Deus àquele que trata a palavra como lama, como lavagem. Os versos de 10 a 12 vão mostrar o que a Bíblia fala sobre escolhas e as suas consequências. Ou melhor, escolhas e as consequências delas na sua vida. Hoje em dia, as escolhas são tratadas como um direito inalienável, vamos dizer assim, de cada um. E não apenas na possibilidade de escolher, mas no direito de encontrar a aprovação popular por qualquer escolha que se faça, sem que ninguém lhe diga que está errado. Não importa que tipo de escolha você faça. É como se não existissem mais o certo e o errado, sendo que o único erro é dizer que alguém está errado. Mas esse modo de pensar, ainda que muito popular na sociedade, na atualidade, é completamente estranho à palavra de Deus. De modo que a posição bíblica é que, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temer a Deus, na linguagem bíblica, significa amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo e servi-lo. Porém, essa não é a única abordagem que a Bíblia faz sobre o que é certo e o que é errado. Ela acrescenta ainda os bons resultados das escolhas corretas baseadas na obediência à vontade revelada na palavra de Deus. Veja o que a sabedoria diz no verso 11. Por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Longevidade de vida. Porém, não há consequências apenas para as boas escolhas, mas também para as escolhas ruins. De modo que a sabedoria dá um alerta muito sério no que diz no verso 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Não há meio termo, irmãos. Deus não se contenta em observar de modo insensível as escolhas dos homens. Na verdade, ele diz de antemão o que é certo e o que é errado, e não muda esses conceitos, pois a sua santidade e sua justiça também não mudam. Assim, ele aprova e abençoa as escolhas que nascem da obediência à sua palavra. Por outro lado, reserva consequências seríssimas para a rebeldia contra a sua vontade, que tem espaço no coração dos homens e mulheres que vivem para fazer o que bem quer, fazer sua própria vontade, buscar prazer e correr atrás de uma imagem de superioridade. Por isso, pensem bem no que vão escolher, pois não é a sociedade corrompida desse mundo que tem a palavra final sobre o que é certo e errado.
mas o Criador de tudo que existe, a saber, o Deus único e verdadeiro. E lembre-se de que não há escolha errada que fique impune. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Portanto, ame a Deus e honre com a sua vida e com as suas escolhas esse Deus maravilhoso, grandioso e poderoso. Concluindo nos versos 13 a 18, Salomão alerta para o cuidado com a insensatez. Se Salomão personificou a sabedoria ao longo dos 2 últimos capítulos, ele encerra personificando a insensatez, já que a contrapõe à sabedoria ao narrar seu convite para que as pessoas lhe sigam em sua tolice, para impedir. Além disso, pelo convite da insensatez, pode-se perceber que a intenção do escritor é somar a ela da mulher infiel, a respeito de quem ele muito falou nos últimos capítulos, ou melhor, nos últimos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 7, né? A insensatez contrapõe a sabedoria, né? Então a insensatez chama aqueles para fazer, né? Diz anteriormente aí errado, né? A análise dessa soma de figuras leva à conclusão de que a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Assim, seja para sentir fortes emoções, para contar vantagem aos outros ou para provar prazeres proibidos, o tolo se mete em confusões que, em vez de lhe dar alegria, o sujeitam a consequências amargas. O texto diz que essa insensatez imoral e sedutora fica sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, onde pode ser vista e desejada por quem a vê. Trata-se da figura de uma mulher que se exibe para ser cobiçada. E ela tem a seguinte estratégia: clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. E o verso 16, venham todos os inexperientes. Ela clama para aqueles que passam ali, os inexperientes. Infelizmente, muitos caem em sua sedução e se entregam ao prazer com ela, tornando-se alvos do vingador sanguinário, o cônjuge traído. É óbvio que os riscos de atender aos convites da mulher sedutora, insensata e infiel são muito grandes, mas ao que tudo indica, ela sabe como convencer os tolos, pois o texto explica, verso 16, aos que não têm bom senso, ela diz, 17, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Provavelmente essa é uma figura de linguagem para relações sexuais ilícitas. Essa é a propaganda da insensatez. A tolice e a sedução criam um mito de que somente elas podem produzir um prazer especial e intenso, chamando os tolos para si a fim de abatê-los como presas. Infelizmente, essa propaganda funciona, pois os homens sem juízo correm para esse prazer proibido sem nem sequer imaginar as consequências. Verso 18, que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. O que quer dizer que as vítimas dessa tolice foram muitas e que não vão acabar. Por isso, tome muito cuidado com as ofertas prazerosas do mundo e com as propagandas distorcidas. O prazer, a adrenalina, a fama e a emoção forte que se obtém nessa busca podem ser as últimas coisas que você sentirá na vida e com duras consequências. Vamos orar? Maravilhoso Deus, baseado no que aprendemos com Salomão a respeito da sabedoria, não permita que os nossos corações sejam enchidos dos conhecimentos e das ideologias desse mundo, mas que os nossos corações sejam alimentados da Tua palavra, pois o sabor é definitivamente muito melhor.
e que a sabedoria proveniente da tua palavra possa nos levar a investir no ensino e na edificação na vida dos nossos irmãos, na sabedoria bíblica da sua igreja. Que nas escolhas da nossa vida a tua palavra seja a palavra final sobre o que é certo e o que é errado, pois o Senhor é o Deus verdadeiro. Que tomemos cuidado com as ofertas desse mundo, pois a busca por prazer, emoção e fama pode nos levar a tolices incríveis da nossa vida. Que a sua palavra seja o nosso prazer e a nossa razão de viver. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados, e espero que nós nos encontremos no sábado na vigília de oração. Não deixe esse compromisso em segundo plano. Que Deus abençoe vocês.